Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Base em Pauta, aqui no nosso canal do FutHub no YouTube. E olha que a gente tem muita coisa para falar por aqui. Temos o Brasileirão Sub-20, que já iniciou e já está indo para sua terceira rodada. Temos a Liga de Desenvolvimento Sub-13, que inicia na sexta-feira agora. Também temos os classificados para as quartas de finais da Copa do Brasil Sub-17. E é claro que a gente vai falar muito também sobre o Sul-Americano Sub-17, que inicia amanhã, na quinta-feira. Então, não vamos perder tempo, vamos iniciar logo falando um pouco sobre essas competições e eu vou te contar tudo isso agora. Bom, então olhando aqui a classificação do Brasileirão Sub-20 até o momento, a gente tem aí o Cruzeiro e o Internacional liderando a competição até o momento com 6 pontos, 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. E a gente vê aqui também, um pouquinho mais para baixo, o Cuiabá e o Palmeiras também têm 100% de aproveitamento, porém eles não jogaram na primeira rodada da competição e por isso aí estão mais abaixo na tabela, estão com um jogo a menos, mas também estão com 100% de aproveitamento. Depois a gente vê o São Paulo, o Bragantino, o Santos e o Corinthians, que tem 4 pontos, ou seja, estão invictos no campeonato ainda, uma vitória e um empate. Depois a gente vê aqui a galera com 3 pontos, o Fluminense, o Botafogo e o Atlético Paranaense. E aí, a galera com um ponto aí, o Atlético Goianiense, o Vasco, o América Mineiro, o Atlético Mineiro, o Fortaleza, o Grêmio e abrindo a zona de rebaixamento aqui, lembrando que a partir desse Brasileirão teremos aí 3 equipes rebaixadas e teremos também, né, o Brasileirão Série B, que vai se iniciar logo mais e a gente vai ter aí 3 times que vão subir para a primeira divisão do ano que vem. Então, o Brasileirão Sub-20 acaba ficando bem mais competitivo desse jeito e mais nos moldes, né, que a gente vê aí na questão do profissional. Então, dando uma olhada aqui rapidamente também nos jogos da primeira rodada, a gente vê aí o São Paulo estreando contra o Grêmio aqui no Rio Grande do Sul, e o São Paulo ganhou por 5-1, o Fluminense bateu o Galo por 2-0 jogando em casa, o Santos 4-1 no Botafogo, um empate aqui entre América e Vasco, Cruzeiro venceu o Fortaleza por 4-1, o Internacional venceu o Atlético Goianiense fora de casa por 2-1, mais uma goleada aqui, o Bragantino ganhou de 4-0 do Atlético Paranaense, Corinthians ganhou de 2-1 do Bahia fora de casa, e aqui os 2 jogos que não tivemos, né, porque ambas as equipes estavam na Libertadores Sub-20, tanto Palmeiras como Flamengo, então por isso a gente não teve aí a primeira rodada desses 2 clubes, mas a partir da segunda rodada aqui já tá tudo normal, todas as equipes jogaram, então a gente vê aqui o empate entre o Galo e o Santos, Corinthians e Grêmio também ficaram no 1-1, o Inter ganhou em casa do Fluminense por 3-1, Botafogo 2-0 no América, empate entre Fortaleza e Bragantino, Cruzeiro ganhou aí mais uma, né? 3-1 em cima do Vasco, fora de casa. São Paulo e Atlético Goianiense ficaram 1-1. Goleada do Cuiabá aqui na sua estreia aí na competição, 6-0 em cima do Juventude. 2-1 para a equipe do Palmeiras em cima do Bahia, que fez a sua estreia também. E aí o Flamengo na sua estreia perdeu para o Atlético Paranaense, fora de casa, por 2-1. Agora vamos dar uma passadinha rápida pela rodada que acontece hoje. Então, no momento que sair esse vídeo aqui, já vai saber os resultados, então coloca lá no Globoesporte.com que tu vai saber os resultados já da terceira rodada, ou espera, claro, o Base em Pauta da semana que vem para ficar por dentro. Então a gente vai ter aí Grêmio e Atlético Mineiro aqui no Rio Grande do Sul, Cruzeiro e América Mineiro, clássico mineiro aí, pelo Brasileirão Sub-20, Bahia e Atlético Paranaense, Fluminense e Fortaleza, Juventude e Botafogo, Corinthians contra o Cuiabá, Atlético Goianiense contra o Bragantino, e aqui um belo jogo, né? O Inter que está com 100% de aproveitamento contra o Palmeiras também que está com 100% de aproveitamento, jogo lá na Arena Barueri, hoje para ficar ligado. São Paulo contra o Santos em Cotia e o Flamengo contra o Vasco, clássico carioca, como teremos aqui também o clássico Sansão. Então, rodada recheada aí de clássicos nessa terceira partida dos clubes no Brasileirão Sub-20. Bom, agora vamos falar um pouco então sobre a Copa do Brasil Sub-17. Os jogos terminaram ontem das oitavas de final e agora a gente vai conhecer também aí os confrontos das quartas de final dessa competição. Vamos passar aqui então pelos resultados das oitavas. O Inter jogando em casa na semana anterior venceu o Santos por 2-1. Depois foi até o CT Rei Pelé, perdeu por 2-1 para o Santos também, mas se classificou nos pênaltis. Igual o Flamengo, que ganhou os 2 jogos contra o América Mineiro, ganhou 2-1 fora de casa e depois em casa ganhou de 4-1. O Mazagão aí, ó, ganhou do Amazonas pelo mesmo placar as 2 vezes, né? 2-1. Então, também tá classificado. Vasco e Cuiabá. No primeiro jogo ficaram em empate no CT Manuel Dresch, em 1-1. E aí, depois no Nivaldão, o Vasco foi lá e ganhou de 2-1 da equipe do Cuiabá. Sport ganhou de 4-1 do CEO aqui, mas aí, ó, no jogo de volta, tomou um sustinho, mas conseguiu se classificar também. O Sport tá nas quartas de final. Tivemos aqui também o Atlético Paranaense perdendo em casa para o São Paulo
E depois foi fora de casa, lá em Cotia, e também perdeu por 3-2, placar, aí diferença de placar mínima de 1 gol, mas aí a classificação ficou com a equipe do São Paulo. Aqui no primeiro jogo, o Bahia perdeu em casa pro Fortaleza, mas depois foi fora de casa, lá no Presidente Vargas, e ganhou de 4-1 do Fortaleza, conseguindo a classificação. E aí, para finalizar, o Juventude Samasa, que ganhou do Batalhão no segundo jogo por 5-2, após empatar o jogo de ida por 1-1. Então a gente vai ver aqui já as quartas de final. E teremos aqui jogos muito bons. Teremos Inter contra Flamengo, o primeiro jogo em Porto Alegre. Na verdade, fica em Alvorada, né, o CT do Inter. Mas aqui no Rio Grande do Sul. E a volta lá contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Mazagão contra o Vasco aí. Mazagão joga primeiro em casa, depois fora. Sport e São Paulo, mais um jogo aí muito bom pra gente ficar ligado. São Paulo aí vai decidir em Cotia, né, a decisão. E o Bahia vai enfrentar o Juventude Samás, definindo o jogo final, fora de casa. Então, jogos muito bons aí pra gente conhecer, né, os semifinalistas agora da Copa do Brasil Sub-17. Claro que nos próximos episódios aqui do Base em Pauta, a gente vai trazer mais informações aí, também trazer os artilheiros, como a gente sempre traz as competições, para deixar vocês 100% informados sobre as competições, saber quem foram os destaques e tudo mais aí, desdobrando cada uma dessas fases da Copa do Brasil Sub-17. Bom, agora então vamos falar um pouquinho sobre a Liga de Desenvolvimento Sub-13, que é considerado o brasileirão da categoria, já que hoje a gente não tem uma competição que envolva aí os 20 clubes da primeira divisão da categoria Sub-13 para jogarem entre si, igual a gente tem aí o do Sub-20, que a gente acabou de falar, como temos do Sub-17, então o Sub-13 não tem, e essa competição organizada pela CBF vem com um intuito, né, de colaborar aí para fazer um mini brasileirão da categoria Sub-13, então a gente aí tem 2 grupos com 4 integrantes cada. Então, totalizando 8 equipes que jogam essa competição. Então, temos o Palmeiras, que é o atual campeão. Na edição de 2024, a gente foi até o CT Eldorado, que é onde acontece a competição. Aconteceu ano passado, vai acontecer esse ano de novo, que é o CT do Grêmio, da base do Grêmio, né? Então, a gente foi até lá, bateu um papo muito legal com o Leto Ramos, que é o treinador, né, da categoria Sub-13 do Palmeiras. E a gente entrevistou ele, bateu um papo muito legal. E tá disponível aqui essa cobertura do campeonato, então estou deixando na descrição desse vídeo se tu quiser lá conferir mais informações de formato da competição, é o mesmo formato, e entender mais como é que funciona a Liga de Desenvolvimento Sub-13, que é claro que a gente vai estar cobrindo esse ano novamente e trazendo aqui em primeira mão todas as informações para vocês. Então, no grupo A a gente tem aí o Palmeiras, atual campeão, o Grêmio, que é o dono da casa, o Botafogo e o Flamengo. E aí no grupo B a gente tem o Santos, o Atlético Mineiro, o Fluminense e o Cuiabá. Ano passado a gente teve o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo, o Santos e o Atlético Mineiro como participantes. E aí agora a gente tem novos times participando, como o Cuiabá, como o Fluminense e como o Botafogo. Então, uma competição bem legal pra gente ficar de olho. E eu já vou mostrar aqui pra vocês a tabela de jogos. Então, como eu disse, começa na sexta-feira. Teremos aí Palmeiras contra Botafogo, Grêmio contra Flamengo, Santos contra Fluminense e Atlético Mineiro contra o Cuiabá. Depois a gente tem o próximo jogo no sábado, Fluminense contra o Atlético Mineiro, Cuiabá contra o Santos, Botafogo contra o Grêmio e Flamengo contra o Palmeiras. E para finalizar a primeira fase, lembrando que é turno único, né? Então, Palmeiras contra o Grêmio, Botafogo contra o Flamengo, Santos contra o Atlético Mineiro, Fluminense contra o Cuiabá. Lembrando que esses jogos aí são de ingresso gratuito, mas é por ordem de chegada, né? Então, como os pais vêm aí para acompanhar seus filhos e mais os profissionais, então tem uma área reservada lá para quem gosta de assistir essas partidas, né? Uma arquibancada lá, mas é por ordem de chegada, então se você aí é da região aí de Porto Alegre, né? Então fica o convite aí para você ir lá assistir e quem sabe vocês encontram a gente por lá também para bater um papo e conversar um pouco mais sobre a indústria das categorias de base. No nosso papo então aqui no dia de hoje, vamos falar sobre o Sul-Americano Sub-17 que inicia amanhã, quinta-feira, e vai até o dia 2 de abril, competição que esse ano acontece na Colômbia. A gente já tem os grupos aqui, então já vou mostrar para vocês. Grupo A temos Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e o Peru. E no grupo B, Bolívia, Brasil, Equador, Uruguai e Venezuela. Iniciando então aqui, ó, amanhã já teremos Peru contra Paraguai e Colômbia contra o Chile. E na sexta-feira teremos Bolívia contra Venezuela e o Brasil estreando contra o Uruguai às 9 horas da noite. Então fica ligado aí para poder acompanhar. E rapidamente passando aqui pelo formato da competição, o primeiro e o segundo colocado de cada grupo avançam para as semifinais e já estão garantidos na Copa do Mundo Sub-17. Já os times que ficaram em terceiro e quarto de seus grupos avançam para uma disputa e o melhor desses 4 times aí se enfrentando posteriormente será o quinto classificado, representante sul-americano na competição.
Bom, pessoal, então vamos finalizando aqui o Base em Pauta no dia de hoje. Falamos aí sobre diversas competições de diversas categorias, falamos sub-20, sub-17, sub-13, e é claro que tem outras competições acontecendo aí que a gente não consegue trazer informação, por isso que não o vídeo vai ficar gigantesco, mas a gente teve aí o desdobramento da Copa Ibrachina sub-15, sub-17, o Palmeiras levou a melhor aí nas duas modalidades, sendo campeão, uma em cima do Santos e outra em cima do São Bernardo. Agora a Copa Ibrachina está lançando aí, vai começar nesse final de semana a modalidade sub-20, então a Copa Ibrachina aí destaque para a competição aqui, tá se entrando cada vez mais aí no calendário das categorias de base do futebol brasileiro, então tá de parabéns o Ibrachina aí por estar proporcionando isso. A gente tem a Alcas Cup que vai iniciar logo mais, sub-15, e a gente vai trazer aqui a cobertura para vocês. E é claro, todas as competições que a gente falou aqui, vamos estar trazendo atualizações a todo momento. Então para te não perder essas informações, não ficar por fora do que tá acontecendo na indústria das categorias de base, te inscreve no canal aqui, ó, ativa o sininho e deixa o like no vídeo pra gente ver que vocês estão gostando, pro YouTube trazer mais o Base em Pauta para vocês e mais conteúdos referentes à categoria de base, para te ficar bem informado aí e poder contribuir com a gente aqui também nos comentários. Deixa aqui o que tu tá achando das competições, como o teu time, o time que tu torce, o time que tu trabalha, tá saindo nas competições, tá competindo. Então conta pra gente aí também nos comentários, mas não esquece de deixar o like e muito importante também, compartilha com os amigos, se tu tem amigos aí que trabalham nas categorias de base, compartilha isso aí com eles, para deixar eles também informados sobre outras competições. E é claro, quem gosta de categoria de base, compartilha aí com a galera para cada vez mais a gente chegar em mais pessoas e trazer eles mais informados para essa indústria que a gente gosta tanto, que é a categoria de base. E é isso, pessoal. Convido vocês também a acompanhar as redes sociais do FutHub. A gente está aí com 2 cursos novos, um de executivo de futebol, inclusive o Antônio Garcia, que é executivo de futebol das categorias de base do Fluminense, é nosso professor, então ele traz aí todo o case Xerém aí para os alunos, é legal demais, ele já é nosso professor aí há bastante tempo, e a aula dele é sempre incrível, trazendo aí todo o case de Xerém. E é claro, a gente também tem um curso aí de SAF, para ti que tem interesse aí por saber como transformar um clube que tu trabalha em SAF, como é essa nova realidade do futebol brasileiro, cada vez mais vem se firmando. Então, temos esse curso também, confere lá nas nossas redes sociais, nosso site, confere todas as informações, todos os conteúdos que a gente tem por lá. E é isso, pessoal, vou me despedindo por aqui, mas vejo vocês em breve nos próximos episódios do Base em Pauta. Feito, e até uma próxima!